Fala família! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, podendo compartilhar, um pouquinho mais, investindo mais uma sementinha, uma sementinha dentro da sua família, e eu espero que ela caia numa terra fértil e ela possa gerar muitos frutos, em nome de Jesus. Então, só lembrando você, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós começamos na sexta. Então, esse é o terceiro vídeo, uma pequena aula reflexão sobre família. Também é uma aula bônus para você, porque eu não estou divulgando em lugar nenhum. Você não encontra no YouTube, você não acha em nenhum outro grupo, você não acha no meu Instagram. É exclusivo para o grupo meu do WhatsApp, da Maratona, e também o grupo do Telegram, onde eu tenho publicado essa aula. Então, desfrute, tá bom? Como que foi a aula ontem? Você pegou o assunto de ontem um pouquinho, nós trabalhamos um pouquinho da importância da família. Começamos a falar da revolução que Jesus gerou, com respeito à família, com respeito ao homem e à mulher, estava assim, homem, mulher. E Jesus ele fez assim, elevou o nível da mulher e colocou a mulher aonde ela foi criada para estar, como auxiliadora, como companheira do seu esposo, e os dois trabalhando junto, porque o sucesso de um é o sucesso de todos. E hoje eu quero dar continuidade nesse assunto com você, mas antes de dar continuidade, eu quero falar duas coisinhas para você, eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira é sobre a nossa aula amanhã à noite, 9h59. Nós vamos falar de como se comunicar em família, ou na família. Um assunto muito importante, a gente já falou um pouquinho, mas eu acredito que a gente pode te ajudar um pouco mais. Amanhã eu vou estar com a presença do pastor Weckles, da Comunidade Vida, aqui de Guarapuava. Ele e a esposa têm escrito um material sobre família. Então eu acho que essa fusão, a gente conversar um pouquinho, vai ajudar a sua família, vai colaborar. E você sabe que a gente sempre tem sido abrangente, falado especialmente da família, mas agregado o jovem que ainda não se casou, agregado aquele que passou por um divórcio, está numa situação difícil, agregado a mãe solteira, o pai solteiro, e tentado ajudá-los a ir para frente, não ficar estagnado ou vivendo do passado. Então eu te garanto que você vai aproveitar bastante a aula de amanhã, e aproveite e chama mais alguém para estar com você, convida, faz essa parte aí de colaborador dentro desse movimento pela família. Uma outra coisa é sobre então o curso A Melhor Versão do Seu Casamento. Lembrando você que a gente encerra as inscrições definitivamente terça-feira, é o último dia de inscrição. Nós estamos aí com 38 alunos inscritos, confirmados. Vários já começaram a estudar, já começaram a fazer suas aulas. São 9 módulos, mais de 50 pequenas aulas. E além do bônus, que é a maratona, que é também o livro, Abrindo a Caixa Preta, o livro físico, o livro impresso, que é um presente aí para aqueles que se inscreveram. E eu quero responder algumas perguntas que o pessoal tem me feito sobre o curso A Melhor Versão do Seu Casamento. E a primeira que o pessoal tem me feito é a seguinte: eu não consegui participar da maratona toda, eu não fiz todas as aulas, ou eu nem participei, eu fiquei sabendo depois. Eu posso fazer parte do curso A Melhor Versão do Seu Casamento? E a resposta é sim. Tanto porque lá dentro do curso A Melhor Versão do Seu Casamento você tem acesso às nossas 7 aulas que nós demos na maratona. É um presente para você. E terça-feira, eu sei que alguns ainda estão tendo acesso à maratona, nós vamos encerrar o acesso e só vai ter acesso, é algo exclusivo para quem é os alunos então do curso A Melhor Versão do Seu Casamento. Então você não precisa ter feito a maratona para fazer o curso. Outra pergunta que o pessoal tem me feito: pastor, eu não sou casado ainda, ou eu sou divorciado, passei por uma situação difícil no casamento, hoje eu estou solteiro, ou sou mãe solteira, eu posso fazer o curso? E a resposta é sim, claro que você pode. O jovem que ainda não se casou, quer uma melhor preparação para o casamento do que o curso A Melhor Versão do Seu Casamento? Além de a gente trabalhar expectativas, você vai ver uma história de casamento ali, você vai ver princípios, fundamentos, vai te ajudar a você entrar com uma bagagem muito boa no seu futuro casamento. Até porque quando a gente entra no casamento com padrões cristãos, seguramente nossa vida vai ser bem diferente. E para aquele também que passou por um divórcio, mãe solteira, claro que é excelente o curso,
porque você também vai recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida. Além das minhas histórias, além das minhas experiências que eu compartilho, a minha e da minha esposa, você tem as suas experiências, você pode, né, juntar todo esse conhecimento e construir algo melhor, né, para o seu futuro, reconstruir, recomeçar a sua história. Né? Só lembrando você que eu vou fechar as inscrições na terça, eu gostaria muito de ter você lá, né? E você também pode investir na vida de alguém, dando esse curso de presente, às vezes para um filho seu, para um discípulo seu, um amigo seu que tem passado por uma situação difícil. Você pode investir na vida dele, que baita de um presente. Né? Eu tenho feito comparativo, que esse curso, se você colocar ele em 12 meses, né? O valor dele em 12 meses, ele custa menos que um x-salada, né? Que você come aí durante o mês. Seguramente você come algum lanchinho, né? Custa menos que um x-salada. Então, invista no seu casamento, tá bom? Tem aqui no nosso vídeo também o link para você se inscrever, se assim você desejar. Deixa eu ir para a aula, então. A aula está ligada ao mesmo assunto da aula passada, tá bom? Então, a importância da família. Eu vim trilhando Jesus, cheguei em Lutero, falei aquela frase dele que ele disse ali que 1 ano de casado ele aprendeu mais do que 10 anos de monastério, né? E aí assim a família vem se estruturando. Lutero colaborou demais, né, com a família, colaborou demais com a educação. A gente deve, talvez você não saiba disso, mas nós temos algo para agradecer a Deus pela vida de Lutero, porque se você hoje sabe ler e escrever, né, tem acesso à educação pública, ele foi uma das pessoas responsáveis por isso. A revolução que ele trouxe não só libertou o cristão, a igreja, mas também trouxe uma liberdade para a educação, né, onde ela era restrita a um grupo pequeno de pessoas. Ela passou a ser uma educação, né, aos primeiros passos de uma educação pública também, ali na região então da Alemanha. E esse princípio da família, uma família bem estruturada, perdurou até mais ou menos 1960, quando acontece uma revolução, né, hollywoodiana, né, no nosso mundo, né, eu falei tudo errado aqui, hollywoodiana, é isso aí. Repete aí comigo, é quase um trava-língua, né? Houve um grande processo, quem fala muito bem disso aí é o pastor Cote. Ele tem um material muito bacana, um livro falando sobre isso, né? É extenso, profundo, te ajuda a entender. Também está com uma breve introdução lá no livro do pastor Luciano Subirá, né? Aquele livro Propósito da Família, você vai encontrar um pouco desse material. Mas eu quero sintetizar aqui para você alguns pontos principais. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, muitos homens morreram, né, as mulheres ficaram em casa, pensa só, elas ficaram em casa e elas, de repente, muitos maridos não voltaram para casa, elas precisaram sair para trabalhar, sustentar suas famílias. E houve uma disfuncionalização, uma desestruturação da família, e isso prejudicou o ambiente familiar. Isso dificultou a estruturação, a base da sociedade, que é a família. Né? Vem aí Hollywood, né? Eu falei hollywoodiana, isso aí, saiu. Né? Vem Hollywood também, trabalhou bastante na destruição da família. No nosso país, por exemplo, você tem as novelas que também investem ainda pesado na desestruturação da família, na disfuncionalização da família, em levantar bandeiras que são totalmente contrárias ao Evangelho, né, destruindo princípios familiares. E isso tem entrado profundamente no coração das pessoas, especialmente essa geração que eu e você estamos hoje, sofreu uma influência muito grande. E essa última geração de 10 anos atrás, eu tenho 35, de 25, de 20 anos, elas então estão sofrendo uma influência ainda maior com respeito ao ambiente familiar. São o resultado de tudo isso. Né? Ali nós temos em 1970 a revolução sexual da hippie, né, que aconteceu ali, todo aquele movimento sexo, droga e rock and roll, né, paz e amor. 1980, né, vem crescente esse movimento. 1990 esse movimento então se transforma num movimento ainda mais intenso de disfuncionalização da família. Né? E não dá para falar de tudo isso aqui com você, eu só estou citando realmente para você poder me acompanhar.
Mas algumas coisas aconteceram nesse período, e algumas delas, né, que prejudicou bastante a família. A primeira, transformou a relação sexual entre o homem e a mulher, que Lutero já trabalhou, a Bíblia nos deixa claro que é um ato de prazer e de procriação. Os dois trabalham junto, mas é para dentro do ambiente da aliança. Essa de 1960 para cá, de 70 especialmente, nesses últimos 30 anos do século passado, e agora esses 20 anos desse novo século, nós vemos uma banalização da família, especialmente na questão sexual. Desconfigurou totalmente o sexo da questão da procriação e colocou somente no prazer, um prazer irresponsável. Um prazer irresponsável não é intimidade, um prazer irresponsável se chama prostituição. Isso é muito sério quando a gente analisa e vê o quantos filhos, e é por isso que a indústria do aborto, se a gente puder falar assim, ela vem pressionando tão fortemente a sociedade até agora, porque é o efeito colateral de tudo isso. Filhos indesejados, filhos frutos de violência, filhos que vão atrapalhar a vida, o estilo de vida que a pessoa leva. Então isso tudo, talvez você está vendo um filme passar aí na sua cabeça, de histórias que você conhece, ou infelizmente às vezes da sua própria história. Mas quero dizer para você, eu não estou querendo que você se prenda ao passado, mas estou te lançando para o futuro. Existe uma bandeira que você pode levantar comigo, que vai mudar toda essa situação, que vai reverter essa situação na sua próxima geração, que é aquela que você que você está gerando em Deus. Uma outra coisa que aconteceu, os homens se transformaram em playboys. Os homens que antes, na época de Jesus, por exemplo, 12 anos, ele foi apresentado no templo e era a idade adulta do homem. 12 anos ele se transformava em um homem. Inclusive a Bíblia não fala do adolescente, isso aí é fruto desse período que a gente vive, o adolescente. Não existe isso no princípio bíblico, o adolescente não existe. É uma geração que a gente criou, mas existia assim, o homem. A partir do momento que ele se transformava em homem, dos 12 anos em diante, ele já era um homem capaz de sustentar uma casa, uma família, de formar. Olha só, hoje a gente não consegue imaginar aquele bebezinho bonitinho de 12 aninhos, que parece um extraterrestre, aquele cabeção enorme, aquelas mãozonas, aquele pezão, aquele corpinho fininho, aquele bigodinho nascendo, a gente não consegue imaginar que ele pode ser um homem. Pior do que isso hoje, tem pessoas que não conseguem imaginar um baita marmanjo de 20 anos sendo um homem. E assim por diante. Então houve uma transformação de homens em playboys. Meninos, playboy significa meninos que se divertem. E hoje realmente é uma grande dificuldade de poder transformar jovens em homens. Até tem uma pesquisa feita no Brasil, e essa pesquisa tem afirmado, não tem como ser exato, que homens hoje têm chegado à idade adulta, mentalidade adulta, depois dos 40 anos. Uma mentalidade adulta, agora eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ir para frente, eu não posso continuar com as coisas de menino, não dá para continuar andando de skate, essas coisas, jogando videogame, eu preciso pensar em outras coisas. Não que isso seja pecado, mas faz parte da vida, de um momento da vida. Mas essa juventude, essa adolescência tem se estendido demais. Com as mulheres também, essa revolução acabou destruindo algumas coisas. As mulheres que eram tão fortes do Ocidente aqui se transformaram em mães solteiras, donas de casas, desesperadas. Lembrou daquela série? Desperate Housewives. Mulheres donas de casas desesperadas. Mas eu quero dizer para você, e essa tem sido a intenção desse movimento, que a gente está junto aqui, que se você não levantar a bandeira da família, meu querido, nós estamos destruídos. Se você não levantar a bandeira da família agora, entendendo algumas coisas, seja sendo homem, sendo mulher, que você é um pai, é uma mãe, que você é um esposo, uma esposa, e você precisa tratar com mais seriedade isso, com mais compromisso isso. E você que talvez passou por uma situação de divórcio, tenho trabalhado bastante com você porque é muita gente.
Não quer dizer que você tem que viver se martirizando, você tem que levantar essa bandeira, restaurar a família, restaurar a vida familiar. Né? Você não pode viver como um playboy, né? Ou como uma patricinha, ou como então uma pessoa amargurada com a vida. Você pode sim encontrar, por exemplo, no perdão, uma saída. Você pode encontrar um trecho realmente para você seguir o caminho correto, né? O caminho que se chama Jesus Cristo, para você levantar essa bandeira junto comigo sobre a família. Quer alguém melhor do que você, que passou por um divórcio, por exemplo, para falar sobre isso? Para você ajudar pessoas a não passarem por isso? Né? Não só falar assim, não, abandona mesmo, né? Tá, deixa para lá. Não, falar assim, não, pera lá, eu vou te ajudar a restaurar a tua família. Ah, mas você não restaurou. Pois é, eu aprendi a como fazer isso agora. E eu posso te ajudar. Você tem autoridade. Levanta essa bandeira comigo. Até, meus queridos, nós estamos num momento de oração intenso. Eu tenho chamado a minha igreja local, as pessoas que eu conheço, as minhas redes sociais. Eu não sou o único pastor a fazer isso. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, né? Se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, Ele vai vir e vai sarar a nossa terra. O Senhor está nos impelindo a dobrar os nossos joelhos. Isso é só nós que podemos fazer, a igreja. É você que conhece a Cristo. Dobre seus joelhos. Vamos levantar a bandeira da família em oração, em intercessão. Vamos levantar a bandeira da família dentro dessa nação, dentro das nossas cidades. Nós precisamos de você. Eu preciso de você junto comigo. Vamos junto nessa? Espero que eu tenha te abençoado, tá bom? Falei tão rapidamente dessa aula, ela é tão boa, né? Mas eu prometo para você que eu vou fazer uma aula muito especial com todos vocês, vou agendar com antecedência e a gente vai dar uma aula bem profunda sobre isso para que você entenda que você pode sim fazer a diferença, tá bom? Famílias fortes, nação forte. Senhor, obrigado pela vida de cada um desses homens, dessas mulheres, dessas famílias, e eu os abençoo em nome de Jesus. Se vemos amanhã às 9h59.